Existem 4 mitos em relação ao vocabulário do TOEFL que eu queria discutir aqui com vocês. E o primeiro deles é o seguinte: eu não tenho vocabulário ou eu não sei vocabulário. Você já falou isso alguma vez ou você já ouviu alguém falando isso que não tem vocabulário? Nossa, eu até escuto inglês, mas eu não tenho vocabulário. Quem já falou isso ou já ouviu alguém dizendo? Me digam aí. Scarlett, ó, já falou. É muito comum ouvir isso, né? Eu não tenho vocabulário. Só que isso é um mito. Isso é total um mito. Por quê? Mesmo que o seu contato com o inglês seja muito básico, muito restrito, ainda assim você tem vocabulário. Então, pessoas diferentes têm níveis diferentes de vocabulário e vocabulário relacionados a conteúdos diferentes, áreas diferentes e etc. Eu lembro, por exemplo, que até metade do ano passado eu ainda dava aulas de conversação. Eu dava aula de TOEFL e dava aula de conversação. E uma das alunas que fazia aula comigo, ela estava indo fazer pós-doc nos Estados Unidos e ela levaria o filho de 2 aninhos. E a maior preocupação dela era a seguinte: como é que eu vou me comunicar com a escola do meu filho? Porque eu vou precisar deixar o meu filho numa escola, numa creche. Como que eu vou explicar para a professora quais são as necessidades do meu filho, o que, que ele pode, o que, que ele não pode fazer. E aí, pensa só, esse é uma área, digamos assim, que eu não tenho contato nenhum, que é a área relacionada a crianças, principalmente bebês e etc. O que eu tive que fazer? Eu tive que aprender vocabulário relacionado a essa área para poder preparar a aula para elas e prepará-la para lidar com essa situação. Então, isso não quer dizer que eu não tenha vocabulário, só que a gente tem níveis diferentes de vocabulário relacionados a conteúdos diferentes. Então, esse é o primeiro mito, tá? Segundo mito é o seguinte: eu preciso ter conhecimento de vocabulário de diferentes áreas, já que isso cai na prova. Vocês acham que é verdade ou que é mentira? Eu já coloquei aqui que é um mito, né? Porque o que que acontece? Ali na prova você vai ter acesso a textos de geografia, biologia, história, muito texto de história, artes também é muito comum, literatura e etc. Então, em teoria, o que que muita gente acredita? Eu tenho que dominar o vocabulário de todas essas áreas do conhecimento que aparecem na prova. E isso também é um mito. Primeiro, porque por mais que exista ali uma lista de temas que podem ser cobrados na prova, e é de fato uma lista oficial, dentro dessa lista não tem como a gente prever exatamente quais temas vão ser cobrados. E vamos pensar em história. História é um tema que aparece com bastante frequência. Eu ousaria dizer que toda prova tem um texto de história. Até mesmo dentro da história, eu posso ter diferentes tipos de vocabulário relacionado a temas diferentes dentro de uma mesma área. Então não adianta a gente ficar achando que vai dar conta de decorar vocabulário de todas as áreas para fazer a prova. Essa não é a nossa prioridade durante uma preparação. E eu já vou falar melhor sobre isso com vocês. O mito número 3: o vocabulário da prova é acadêmico e eu preciso saber palavras elaboradas, transições e etc. Vocês já pensaram assim alguma vez? Alguém já pensou isso ou não? É normal, se tiverem pensado, tá tudo bem, não tem problema. Já pensou? Ai, nossa, então eu tenho que ficar decorando vários conectivos, várias palavras hands que são utilizadas nos textos acadêmicos e etc. E a lógica é a mesma, a gente não consegue prever palavras chiques, né? Uma coisa assim,
bem diplomata, não sei. A gente às vezes cria essa impressão do TOEFL. E aí, vamos começar de cara. Se a gente pega a sessão de listening, Lucas, os primeiros áudios ali, as 30 primeiras questões são totalmente sobre temas do dia a dia. Tem expressão idiomática, tem phrasal verb, tem um monte de palavras do dia a dia que não tem nada a ver com esse acadêmico rebuscado. Porque o acadêmico no TOEFL, e eu sempre gosto de enfatizar isso para vocês, acadêmico no TOEFL não é só a parte científica. Porque essa, muitas das vezes, é a impressão que a gente tem quando fala de uma prova com conteúdo 100% acadêmico. Acadêmico ali para eles é absolutamente tudo que gira no contexto de um estudante em uma universidade. Isso inclui as conversas do dia a dia. Ah, eu vou falar com meu amigo que eu tô com fome, vou comprar uma pizza. Vou chamar o meu amigo para ir pegar um livro comigo na biblioteca. Então, não necessariamente vai ter essas palavras tão rebuscadas assim que a gente está esperando, certo? E segundo, eu vou bater na tecla de que não dá para prever. Eu vou acrescentar uma exceção para vocês, mas a princípio não tem como a gente prever exatamente quais palavras vão aparecer na prova. Às vezes você vai decorar uma lista enorme de palavras e vai aparecer uma. Não tem como a gente prever exatamente quais são as palavras que vão aparecer. É claro que aquelas mais básicas, como artigo, números, isso aí é óbvio que vai aparecer. Agora, palavras muito específicas não faz muito sentido a gente decorar. E aí eu acrescento a exceção. Existe uma lista de pouquíssimas palavras, eu diria no máximo 50, que, por exemplo, a Scarlett já fez aula comigo, ela vai saber do que eu estou dizendo, que são as palavras da seção de listening relacionadas aos conteúdos que são cobrados, e essas palavras muitas vezes podem levar a gente direto para a resposta correta. Agora, com exceção desse pequeniníssimo grupo de palavras, o resto não tem como a gente prever. Esse grupo que eu estou dizendo, a gente só consegue criar essa previsibilidade por conta do conteúdo que está sendo cobrado e da forma como o conteúdo é cobrado. E aí, o nosso último mito, antes da gente partir para a prática, é a seguinte: na sessão de reading, se me fazem uma pergunta de vocabulário, é porque eu preciso conhecer aquela palavra. Alguém já pensou assim? Tá ali fazendo um simulado, aí tem uma pergunta de vocabulário lá na prova. Na linha X, a palavra tal é um sinônimo de. Aí você pensa o seguinte: lascou. Lascou, porque eu não conheço essa palavra, como é que eu vou responder? Alguém já pensou assim? Pronto, perdi a questão. Não conheço essa palavra. Já pensou? Tá vendo? O que que acontece? Primeira coisa que a gente tem que conscientizar é o seguinte: absolutamente nada nessa prova é aleatório. Nada, 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 nada é aleatório. Essa prova é uma prova fabricada com um determinado propósito, que é avaliar certos tipos de habilidade, certo? Então, o que eles estão avaliando de fato nas questões de vocabulário, e aí eu preciso contar esse segredo para vocês, não é se você conhece aquela palavra específica. Porque se fosse isso, eles poderiam selecionar qualquer palavra do texto. Eles poderiam botar elas assim num saquinho, sacudir, pegar qualquer uma e falar: vamos botar essa aqui, vamos ver se essa pessoa conhece essa palavra. E não é assim. Então, eles não estão avaliando se você conhece aquela palavra previamente. O que eles estão avaliando é se você consegue, prestem atenção nisso, não é se você conhece a palavra, é se você consegue localizar o significado da palavra dentro do texto. E aí existem três formas de eles darem essa resposta para vocês no texto.
Quem perdeu a live da semana passada, tá salva no Insta, tá salva no YouTube. Eu recomendo assistir, porque eu falei sobre essas 3 formas, tá? Eu falei dessas 3 formas lá na live. Então, eles não estão avaliando se você conhece a palavra ou não. Eles estão avaliando se vocês conseguem identificar as pistas que eles deixaram ali no texto. Então, quando você se deparar com uma pergunta de vocabulário ali na prova, não se desespera se você não conhece a palavra. O que você vai precisar fazer é localizar as pistas que eles deixaram para vocês. Dúvidas até aqui? Me contem aí se tem dúvidas. Não, sem dúvidas. Tá bom, então, vamos lá. Quais são os problemas que a gente pode enfrentar quando tem um vocabulário um pouco mais reduzido, um pouco mais restrito? Nós podemos ter dificuldade com a compreensão de textos e áudios, porque para eu ouvir um áudio, para eu ler um texto e de fato entender, eu preciso conhecer as palavras que estão ali. Eu posso ter dificuldade com questões de vocabulário no reading, e aqui é um problema de vocabulário mais específico, porque às vezes você até consegue pegar o significado daquela palavra pelo contexto. Só que quando você chega nas alternativas, as palavras que aparecem ali nas alternativas para você selecionar, elas aparecem de forma isolada. Então, se você não conhece uma daquelas palavras, isso pode ser um problema, porque como elas estão isoladas, vocês não têm pista, não têm contexto para tentar inferir. Falta de vocabulário, né, ou vocabulário restrito, pode atrapalhar na compreensão e interpretação dos textos, e a gente sabe que existem várias perguntas relacionadas à interpretação de texto na seção de reading. Inclusive, uma curiosidade para quem não sabe: pergunta de interpretação é apenas um dos 10 tipos de pergunta que a gente tem na seção de reading. Muita gente acha que toda pergunta na seção de reading é interpretação, e não é, é apenas um dos 10 tipos que a gente tem, tá bom? Depois, se eu tenho um vocabulário mais restrito, isso pode me trazer dificuldade de selecionar as alternativas, independente da seção. Porque se eu fico meio em dúvida ali sobre o que está sendo dito, como é que eu vou escolher aquela alternativa? Isso pode dificultar a minha compreensão dos áudios e aí pode trazer esse problema nas questões específicas de vocabulário, não só na seção de reading, mas também na seção de listening. Ontem mesmo eu estava dando uma aula à noite falando sobre como o vocabulário é cobrado na seção de listening. E aí eles cobram especificamente o uso de phrasal verbs e de expressões idiomáticas. Então, ter acesso ou não a esse tipo de vocabulário no seu repertório pode fazer diferença na prova. E aí, o que a gente faz, né? Se você já reconheceu que você tem um vocabulário mais restrito, o que a gente vai fazer a partir disso aqui dentro da sua preparação?